no mês dedicado às missões, e esse mês já ouvimos sobre a importância de saber o Evangelho, a importância de ser uma igreja multiplicadora, e hoje ouviremos sobre a importância de ser uma igreja missionária. O meu objetivo é trazer para a igreja, nesta manhã, um desafio para vivermos missões na prática e em toda a sua amplitude. E, ao mesmo tempo, trazer para aqueles que nos visitam, nesta manhã, o conhecimento do papel da igreja no mundo e do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. A introdução vai ser um pouco mais longa, mas eu inicio então com o desafio à obra missionária. Muito se fala sobre a igreja, muito se fala da igreja, mas quem está fora da igreja, na verdade, não conhece a igreja. Contrariando o pensamento de muitos, não somos um grupo de fanáticos ignorantes que adoram coisas sem sentido algum. Nós apenas conseguimos ver o mundo de uma maneira diferente. Nós tivemos os nossos olhos abertos e assim podemos ver o mundo como realmente ele é. Quanto mais o mundo mergulha no caos moral, no caos social, no caos econômico, como a esta altura está, mais o homem se perde de si mesmo em sua própria razão e em suas filosofias, e mais o ser humano se aproxima daquilo que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 1, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Existe loucura maior do que uma guerra? Existe senso na guerra? A ilusão de que a racionalidade humana, de que a razão humana seria a solução para todas as coisas, terminou com duas grandes guerras. E nós entramos então no que se chama hoje de pós-modernidade. Um tempo onde os absolutos não existem, a verdade é relativa. E esse é um assunto interessante que poderíamos tratar em outra oportunidade, porque afeta a maneira como a igreja avança no mundo. Não que o evangelho vai ser modificado, mas que o evangelho precisa saber entrar nessas pessoas, na concepção delas, para que nós possamos explicar a verdade do evangelho de uma forma que essas mentes já transformadas por essa pós-modernidade possa aprender, possa perceber o evangelho como ele é. Nesse contexto mundial, nesta loucura humana, a igreja cresce mais ainda em importância como proclamadora do evangelho e maior se torna a urgência dessa proclamação. A igreja bíblica é a agência representante de Deus na terra e sua tarefa é intransferível. Não podemos deixar para alguém fora da igreja levar o evangelho até os confins da terra. Eles não saberiam, eles não conhecem o evangelho. É a igreja que busca o perdido, que trata os espiritualmente enfermos e os traz à vida através da fé em Jesus Cristo. E o mundo caminha visivelmente para o fim, conforme profetizado nas Escrituras. E o tempo está a ficar muito curto para que nós possamos fazer o trabalho da igreja. Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Para a igreja aqui em Portugal, esse tempo também chegará. Chegará um tempo que é noite e a igreja não vai mais poder trabalhar. Como já chegou em alguns outros lugares do mundo, como Afeganistão, Coreia do Norte e outros países do mesmo tipo, fechados ao evangelho. Ali a igreja já não tem espaço para trabalhar. Ali ter um celular com uma Bíblia já é quase pena de morte. Essa é a noite onde a igreja já não pode mais trabalhar. Mas chegaremos lá. E a grande esperança, pelo menos minha, é que nós cheguemos lá. Não olhem para mim assustados.
Parece que a igreja só funciona sob o medo. A igreja da China cresce. A igreja nesses países fechados crescem. E são igrejas fiéis ao Senhor, porque crescem embaixo da perseguição. Quando olhamos para as igrejas permitidas pelo Estado, essas igrejas não são a igreja do Senhor Jesus Cristo, são a igreja do Estado. Elas pregam o evangelho que eles querem, da maneira que eles querem, não a verdade bíblica do evangelho. Nós parece que funcionamos bem sob pressão. É assim que a igreja cresce, e foi dessa forma que a igreja cresceu durante todos os seus anos, durante todos esses séculos. O livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Ou seja, aqueles que esperam condições ideais para fazer um trabalho, pelo menos condições ideais dentro da perspectiva humana, nunca vão conseguir fazer um trabalho, porque as dificuldades e os problemas sempre serão maiores do que a tarefa. Para nós, igreja bíblica e fiel ao Senhor Jesus, e eu digo isso porque nem todas são bíblicas e fiéis ao Senhor Jesus, sempre vivemos dentro das condições ideais. Sempre tivemos, desde o início da fundação da igreja, condições ideais de trabalho em um mundo perdido, pecaminoso, entregue ao pecado. Essa é uma das condições ideais de trabalho da igreja, no meio dos perdidos. Por isso que a igreja avança no mundo, no meio do pecado e da perdição do homem. Mas também, outra situação ideal para a igreja trabalhar é a perseguição, é o sofrimento, e esse tem sido a história da igreja desde o começo, desde a sua fundação, como eu disse. As condições ideais para a igreja trabalhar nunca será abundância de bens, abundância de dinheiro, templos enormes. Um pastor conhecido disse que ele tinha um problema sério na igreja, porque os irmãos reclamavam que o banco era duro, que o templo era quente, e ele disse que colocou cadeiras alcochoadas, ar-condicionado em todas as paredes, e agora ele tinha outro problema: os irmãos dormiam, que era uma beleza. O conforto nunca faz a igreja avançar. E nós vamos ver um pouco na igreja de Jerusalém, em Atos 2. A condição ideal para a igreja atuar no mundo são as condições que a igreja tem vivido: perseguição, pressão externa, e o apóstolo Paulo vai dizer isso com todas as letras quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, dizendo: em tudo somos atribulados, segundo aos Coríntios 4, 8 a 12, para quem anota as referências, segundo aos Coríntios 4, 8 a 12, a 11, perdão. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Essa era a vida da igreja nos tempos do apóstolo Paulo: perseguição, sofrimento por toda parte. Não há outra forma de ser igreja do Senhor Jesus, igreja fiel, porque quanto mais nós somos fiéis às Escrituras, quanto mais nós somos fiéis a Ele, mais o mundo nos persegue. Não há paz para nós no mundo, não somos do mundo, estamos no mundo, mas o mundo nos odeia, e o Senhor deixa bem claro isso nos versículos que vão ser lidos agora. Nós vamos ver que o Senhor nos avisa que no mundo teríamos aflições. Avisa ainda:
Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. João 10, 22. Mas ele também nos conforta ao dizer: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perseguição, sofrimento e morte não é novidade para a igreja do Senhor. Faz parte da vida da igreja. Mas quanto mais o mundo nos rejeita, quanto mais o mundo rejeita a igreja, mais o evangelho se espalha. Alguém já disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se mata, mais a igreja cresce. Morte faz parte da vida da igreja. Um pequeno punhado, um grupo de homens, aproximadamente 120 homens em uma sala, há 2000 anos atrás, reunidos, multiplicou-se de uma forma espantosa e hoje somos milhões de servos do Senhor Jesus espalhados pelo mundo. Desde então, muitos tentaram destruir a igreja. Desde a fundação, a igreja sofre perseguição e muitos tentam destruir a igreja. O Império Romano, com todo o seu terror e assassinatos, não conseguiu parar a igreja. E olhe que a questão do Império Romano era um sofrimento, não era que aconteceu em tal lugar e ninguém viu, era um sofrimento visível por toda a igreja. A igreja não era tão grande assim, mas era um sofrimento visível por toda a igreja. Aquele Coliseu de Roma tem história. Cristãos foram jogados às feras ali, mortos por gladiadores, tudo girando em torno do Império Romano, e ainda assim o Império Romano não conseguiu destruir a igreja. Colocando crentes pendurados em postes com piche e sendo acesos chamas, fogo para iluminar as noites de Roma. Os comunistas não conseguiram destruir a igreja. O islamismo, com suas invasões, opressões e assassinatos, não conseguiram parar a igreja, mesmo nos países mais fechados. Com todo o terror derramado sobre a igreja do Senhor, ela continua firme há mais de 2000 anos. As portas do inferno não prevaleceram e não prevalecerão contra ela. A prisão não nos assusta e a morte não nos detém. Sabemos para onde vamos. Sabemos com quem estaremos. Se vivemos com Cristo, por Ele vivemos. Se vivemos com Cristo, também por Ele podemos morrer. Sabemos aonde estamos e com quem estaremos. Muitos ousaram falar contra a Bíblia. Muitos tentaram destruir a Bíblia. Mas existe a história interessante de um homem chamado François-Marie Arouet. Alguém conhece esse homem? François-Marie Arouet, o nome é bonito. Mas ele é conhecido como Voltaire. A Voltaire, o nome, a alcunha, muitos conhecem. Esse homem era um filósofo iluminista do século XVIII, conselheiro de reis e influenciador de filósofos, escritor famoso, reconhecido, e ao se referir à Bíblia, essa criatura disse: essa Bíblia e esse cristianismo, essa igreja, em 100 anos não existirá mais. Um século depois desta afirmação, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a editora e a residência que havia sido de Voltaire, e ali começou a imprimir Bíblias. Parece que ele não acertou.
Jesus disse que as portas do inferno não teriam poder contra a igreja. Somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, sal da terra e luz do mundo. Por isso mesmo, uma igreja forte, porque é firmada no próprio Deus. Algumas igrejas dizem que não podem fazer a obra missionária porque são pequenas, são pobres. Essa é uma visão muito, muito ruim da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja poderosa. É uma igreja que avança nas trevas. Nós é que fazemos a igreja ficar pequena. Quando nós olhamos para a igreja pela nossa perspectiva, pela perspectiva humana, que é pequena e fraca, e quando deixamos de fazer a vontade do Senhor da igreja. Por olharmos para nós mesmos diante dos desafios da obra missionária, sem olharmos para o poder e a grandeza do Senhor da igreja, tornamo-nos pequenos devido à nossa incredulidade, limitados pelos nossos temores e calados pela pressão do mundo. Às vezes nós somos calados até pela própria pressão da igreja. Porque sempre achamos que ainda não é o momento, não é a hora, não podemos, talvez porque espera-se as condições ideais, mas as condições ideais já existem. Pecado no mundo, perseguição, sofrimento, as condições ideais para o trabalho da igreja já existem. Hudson Taylor, missionário na China, ele diz que a obra de Deus, feita do jeito de Deus, nunca deixará de ter o sustento de Deus. E é verdade. A igreja de Jesus Cristo está no mundo com uma missão: trazer pecadores das trevas para a luz de Cristo através da palavra da reconciliação, que é o Evangelho. Jesus, através do seu sacrifício, ele oferece reconciliação, restauração da paz com Deus aos homens que se afastaram dele por causa do pecado. Portanto, quando pregamos o Evangelho, quando você vai às ruas, quando você fala com seu vizinho, com seu amigo, pregamos para a salvação daqueles que creem no Evangelho. Mas também nós pregamos para uma maior condenação daqueles que rejeitam o Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer que somos o bom perfume de Cristo. Para alguns, perfume da vida para a vida. Para outros, perfume da morte para a morte. Segundo aos Coríntios 2:15. Através da proclamação do Evangelho, o nome de Cristo é glorificado nos que se salvam e nos que se perdem. De uma forma ou de outra, o Evangelho, ao ser pregado, glorifica o nome do Senhor. Mas a tarefa da igreja é proclamar a salvação eterna e avisar ao mundo, avisar as pessoas que da mesma forma que há uma salvação eterna, há uma morte eterna. A nós é dado ainda um tempo para a proclamação do Evangelho. Usemos esse tempo para compartilhar o Evangelho aqui e para enviar outros para outros lugares, até os confins da terra, como diz Atos 1:8. Aí você pode perguntar, o que eu faço para ser um missionário, um evangelista? O que é necessário? É necessário duas coisas simples, fácil de fazer. Ter dinheiro? Não. Ter dinheiro não é o fator principal para ser um missionário ou um evangelista. Ame ao Senhor e ao seu próximo. Jesus nos ensina dizendo: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Precisa amor derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo para falar de Jesus para as pessoas que
não querem ouvir, para pessoas que nos rejeitam, para as pessoas que riem de nós, sem amá-las e sem amar ao Senhor, nós desistimos delas. Primeiro choque que eu tive quando comecei a pesquisar mais sobre missões, a ler sobre missões, foi um trabalho de um pastor, e o título era Não por Amor às Almas. Pá, é louco. E não é por amor às almas? Por que é que nós vamos para o campo missionário? Não é só por amor às almas. Nós vamos primeiramente por amor a Ele, aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Primeiro por amor a Ele, e depois por amor às almas. Porque as almas nos ferem, as almas nos machucam, as almas nos cospem, as almas são cruéis. Se não for pelo amor, por amor a Ele, você não sai de casa. Essa é a primeira coisa. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. A segunda, Jesus nos demonstra. Se um, ele nos ensina pelas palavras, outro, ele nos demonstra pela atitude. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. A maneira dele olhar para as almas, dele olhar para as pessoas, faz diferença. A maneira de nós olharmos para as pessoas faz diferença. Se não olharmos para elas como ovelhas desgarradas, perdidas, sem pastor, cansadas, nós não vamos a elas também. Nós olhamos para as pessoas sentadas nos cafés, nos bares, rindo, brincando, sem saber o fim que as espera. Nós não podemos ignorá-las. Não podemos ignorá-las. Talvez porque o Senhor me voltou mais para o mundo islâmico, olhar para eles sempre me deixa angustiado. Porque nós sabemos o engano aonde estão, mas eles não sabem. E tem uma dificuldade maior, não querem ouvir. Porque o engano continua a firmar o coração deles naquele caminho. É uma luta conseguir expor o Evangelho a eles. Por mais amizade que você tenha, sempre é uma luta expor o Evangelho a eles. O que é que não nos permite desistir? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Olhar para eles com compaixão. Não importa se em países muçulmanos eles nos matam. Talvez precisemos olhar para eles da mesma forma para que Jesus olhou para aqueles que o crucificavam e dizia: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A pergunta feita ao profeta Isaías: a quem enviaremos e quem há de ir por nós, ainda continua a ecoar dentro das igrejas. Você não ouve? Não consegue ouvir? Mas essa pergunta continua sendo feita. Temos muitos irmãos já preparados, temos nessa igreja e em muitas igrejas, que podem responder a esta pergunta, como fez o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas poucos respondem. O fato de você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, não quer dizer que Deus usa teletransporte e já vai levar você para um campo missionário, não. Levamos 8 anos para chegar no campo missionário. 8 anos de preparação, 4 no seminário, 4 levantando sustento. Deus não tem pressa. Deus não está desesperado. Ele vai lhe preparar, Ele vai lhe deixar pronto ou quase pronto para chegar no campo missionário e desenvolver o trabalho que Ele quer que você desenvolva. Você não vai sair a partir do momento que você
tiver convicção que Deus está lhe chamando para um trabalho missionário, como eu disse, não é teletransporte, não. A igreja precisa reconhecer o chamado e continuar a preparação daqueles que desejam ir para o campo missionário. Quanto mais o mundo mergulha nesse caos, mais precisamos de missionários. Nós precisamos mudar essa ideia de que eu já estou salvo e tudo bem. Basta olhar para os campos que estão brancos para a colheita e menos para nós mesmos. São estas as palavras de Jesus. Olhem para os campos que já estão brancos para a colheita, mas também olhemos para nós mesmos e nos perguntemos aonde eu sou mais necessário. Já parou em oração, no seu devocional, orar ao Senhor e dizer: Senhor, onde é que eu sou necessário? Será que eu sou tão necessário aqui? Não poderia ser em outro lugar, onde quase não existe o Evangelho? Ao escutar as palavras, ao ler as palavras de um missionário escocês entre os árabes do Iêmen, no século XIX, Ian Faulkner, ao ler essa frase que ele colocou, mexeu comigo. E eu comecei a perguntar aonde é que eu sou necessário. E nós estávamos numa cidade muito bem, obrigado. Tinha o consultório, esposa tinha trabalho, estava tudo indo bem. Estava tudo indo bem. Como é que o camarada vai se meter numa confusão dessa chamada vida missionária? Porque o Espírito vai lhe mexendo, o Espírito vai lhe movendo, ele não lhe deixa ter paz, não lhe deixa ter sossego. E você começa a se perguntar: Senhor, aonde é que eu sou necessário? E na época eu era o mobilizador de missões da igreja. Mas essa frase fez todo o sentido. Tenho apenas uma vela de vida para queimar e prefiro queimá-la em uma terra cheia de escuridão do que em uma terra inundada de luz. Você acha que Portugal é uma terra de escuridão? Nem tanto. Nós temos muitos crentes aqui. Só precisam fazer o que tem de fazer. Evangelizar. Nós temos algumas igrejas sérias e boas igrejas, doutrinariamente corretas. Mas precisam sair, precisam ir mais longe. Precisam levar Jesus às pessoas. Não tem a barreira da língua, nem a barreira étnica, que é tão complicada em alguns contextos missionários. Então nós precisamos fazer o dever de casa, o TPC, que eu acho bonita essa peça, TPC. Terror dos alunos, mas eu acho bonito. TPC. Precisamos fazer o nosso TPC. Precisamos aprender a compartilhar o Evangelho com as pessoas de uma forma natural, na conversa do dia a dia, sem evangeliquez. Conversar com as pessoas, ouvir as pessoas. A mensagem desta manhã, a importância de ser uma igreja missionária, deve inflamar em nós o desejo de sermos mais do que já somos e fazermos mais do que já fazemos, para que o sacrifício do Cordeiro de Deus seja conhecido e diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Como eu disse, o tema é a importância de ser uma igreja missionária. Mas antes de falarmos da importância de algo, precisamos ter uma definição do que é esse algo. Se quisermos entender a importância de ser uma igreja missionária, precisamos saber o que é uma igreja missionária. O fato é que, se você vai procurar na Bíblia a palavra missões, não vai achar. Missionária também não. Mas o conceito de missões, da missão de Deus de alcançar o perdido, está lá. O conceito da missão da igreja de ir aos perdidos para encontrá-los está lá. A palavra missão ou missões vem do verbo mittere, do latim, e
também do conceito grego do verbo apostelo no Novo Testamento grego, que é enviar, no sentido de enviar com uma missão. E daí também vem a palavra apóstolos. Não tem a palavra missionário, mas tem a palavra apóstolos, aqueles que foram enviados com uma missão. E Jesus vai dizer lá em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Portanto, a palavra missão, ou missões, define a tarefa da igreja em enviar missionários ao mundo e, por isso, chamada de igreja missionária, ou seja, a igreja que cumpre a missão de alcançar pecadores. A igreja missionária é aquela que cumpre aquilo que o Senhor colocou diante dela, não só em Jerusalém, na sua cidade, no seu concelho, mas que vai até os confins da terra. A pergunta que deve ser respondida por cada um de nós no final deste mês dedicado às missões é: nós já somos uma igreja missionária? Nós já somos uma igreja missionária? Se somos, temos que tomar atitudes concretas nesse sentido. Volto a lembrar Eclesiastes 11:4. Alguém lembra? Aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha as nuvens nunca colherá. A resposta a esta pergunta irá direcionar cada um de nós a alcançarmos o alvo que o Senhor Jesus determinou para a sua igreja. Uma igreja que prega a palavra e que chega até os confins da terra, conforme Atos 1:8, só para lembrar: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. As últimas palavras de Jesus, antes de subir aos céus, estabelecem mais uma vez a missão da igreja: testemunhar. Nós somos chamados para sermos testemunhas. E estabelece também a amplitude de onde isto deve acontecer. O alcance da missão é estabelecido nesse versículo de Atos 1, como já foi dito neste mês de missões. Atos 1:8 nos dá a dimensão geográfica da missão. Mas como saber se somos uma igreja missionária? Então aí agora é o TPC, mais uma questãozinha de um TPC para vocês pensarem. Porque não adianta termos projetos missionários se não estivermos decididos a realizá-los através de metas concretas. Queremos, mas nada acontece. Então, precisamos estabelecer metas. As metas servem para medir o quanto estamos empenhados em fazer alguma coisa. Ao visitar igrejas no Brasil, eu tento e tenho buscado despertar a visão missionária em cada membro da igreja. A visão tem que estar em cada um de nós, porque pastores vêm e vão, mas a visão missionária tem que estar em cada um de nós. Porque senão temos um pastor com visão missionária que envia, que evangeliza, que faz tudo, que quer plantar igrejas ou que planta igrejas, aí de repente esse pastor vai embora e vem outro com uma visão totalmente diferente. E para tudo. E aí quando vai parar, os irmãos dizem: epa, peraí, mas não é assim. Nós somos uma igreja que abraça a obra missionária. Então, a ideia é que em cada um de nós exista essa chama de missões, de levar o evangelho até os confins da terra. Missões, e como já foi dito aqui, é a prioridade da igreja. Portanto, deve ser vivido como tal prioridade. Mas não apenas isso, deve ser prioridade em cada um de nós. Do contrário, morreremos desejando fazer as coisas, porém, sem realizar. Lembra de Eclesiastes 11:4? Aquele que observa o vento
nunca semeará. Aquele que olha as nuvens nunca colherá, nunca cegará. Quando se repete uma coisa muito na Bíblia, é porque tem um propósito. Então, eu espero que vocês, hoje, pelo menos, memorizem Eclesiastes 11:4. Vamos nos deter um pouco no texto da Grande Comissão. Peço perdão pela introdução longa, mas eu precisava desafiar a igreja a respeito da obra missionária mais um pouco antes de entrar no texto. Vamos para Mateus 28, 18 a 20, bem conhecido, e depois vamos tentar fazer um paralelo entre a igreja de Atos 2 e a igreja de Atos 13. Diz o seguinte a palavra do Senhor em Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na fala de Jesus aos discípulos, portanto, a sua igreja, observamos que existe uma autoridade sobre todas as coisas, que existe uma ordem para irmos, e existe uma missão para a igreja e ainda uma promessa de que esta igreja não estará sozinha. Porque é importante ser uma igreja missionária. É importante ser uma igreja missionária porque uma igreja missionária proclama a autoridade de Jesus ao mundo. É esta igreja que sai até os confins da terra, que trabalha não só no seu conselho, mas que vai mais longe, enviando ou sustentando missionários para que essa autoridade de Jesus chegue aos confins da terra. E Jesus aqui, ao começar dizendo que toda a autoridade, todo o domínio foi dado a ele no céu e na terra, o Senhor afirma que ele tem autoridade em si mesmo, que ele é soberano sobre todas as coisas e tem o controle de todas as coisas. E assim ele afirma que ele é Deus. Ao dizer que Jesus nunca afirmou ser Deus, alguns apenas demonstram falta de compreensão do texto bíblico e das palavras de Jesus, associada a uma rejeição pessoal ao Senhor Jesus. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, o que é que ele quer dizer com isso? Diz ainda, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus tem toda a autoridade no céu e da terra, porque ele é o Criador de todas as coisas. Em Mateus 11, 27, Jesus diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ele tem autoridade para revelar-se a si mesmo, a quem ele quer ou não revelar-se a si mesmo. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. João 17, 1 e 2, Jesus diz em sua oração sacerdotal, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como tu conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus tem autoridade sobre toda a carne, sobre todo o ser humano. Ele é o Senhor da igreja e a ordem de enviar a igreja ao mundo parte dele e é acompanhada por ele. Portanto, guardem bem, Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas e conforme as Escrituras, foi ele quem comprou a igreja com seu próprio sangue, Atos 20, 28. Foi ele quem tirou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2, 9. Foi ele quem reconciliou-nos com Deus, Colossenses 1, 22. Foi ele quem quebrou a inimizade entre nós e Deus e trouxe-nos a paz, Romanos 5, 1. Foi ele quem desfez as obras de Satanás, 1 João 3, 8.
e foi ele quem livrou-nos do poder do pecado e da morte, a nós os que cremos e entregamos nossas vidas a ele. A importância de ser uma igreja missionária é porque a igreja missionária proclama esse Cristo ao mundo, para que aqueles que querem ouvir ou para que aqueles que não querem ouvir entendam que existe um soberano sobre toda a carne, um soberano sobre toda a terra, e querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Depende do lado que você vai ficar. Depende do lado que você vai ficar. Incrédulo ou crente, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas é importante também, e esse é o nosso segundo ponto, uma igreja missionária reconhece e cumpre a sua missão no mundo. Ela não só proclama a autoridade de Jesus ao mundo, mas ela também reconhece que tem uma missão e cumpre sua missão no mundo. Mateus 28, 19 e 20a diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O ide agora já não envolve apenas a pregação do Evangelho. Não é só ide e pregai o Evangelho a toda criatura, como Marcos 16, 15. O ide em Mateus 28, 19 envolve o fazei discípulos. Como? Como fazer discípulos? Batizando-os e ensinando-os a guardar o que ele, o Senhor, nos havia ensinado ou nos é ensinado. O ide agora envolve plantação de novas igrejas em todas as nações. Quando ele diz fazei discípulos de todas as nações, talvez a tradução melhor seria em todas as etnias. Todas as etnias. A missão que é dada à igreja está diretamente relacionada à autoridade que foi dada ao Senhor no céu e na terra. E é embaixo dessa autoridade que nós trabalhamos e vivemos. A palavra, portanto, indica uma conclusão do que foi dito no versículo anterior. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, por causa disto, tendo em vista isso, vão, façam discípulos de todas as nações. A igreja do Senhor Jesus, portanto, é um povo com uma missão bem esclarecida no capítulo 28 de Mateus, versículo 19. Está claro, não há dúvida a respeito disso, a igreja deve ir. A ordem é ir, fazer discípulos, e não esperar que as pessoas venham, não esperar que alguém entre por suas portas para ir e pescar homens. O Senhor disse que nos faria pescadores de homens. Não dá para pensar no pescador que fica em casa esperando o peixe vir. O pescador tem que ir. A igreja tem que ir. E assim foi a dinâmica do Senhor Jesus. Ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho. Lucas 8:1. O fazer discípulos acontece através da plantação de outras igrejas. Apesar de Jesus ter dito que não foram enviados senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 15, 24, ele envia a sua igreja até os confins da terra. A visão de Deus é todas as etnias. É embaixo da autoridade de Jesus que a igreja é enviada para pregar o Evangelho até os confins da terra. Falta-nos talvez despertar, ter mais entendimento da responsabilidade e da importância de irmos até os confins da terra. Se não podemos ir, podemos enviar, sustentar. A igreja de Atos 2, de 42 a 47, é uma igreja que aos olhos humanos tudo parecia ir muito bem. Vamos ler um pouco. Atos 2, 42 a 47. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 homens. Já pensou? Você pregar e 3.000 conversões.
Parece que depois disso, nunca mais. Nessa quantidade, não. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja ia crescendo. Vamos ver aqui alguns pontos positivos dessa igreja. Batizavam os que criam, perseveravam na doutrina, o ensino era bom, perseveravam na comunhão, a comunhão era excelente, havia temor de Deus e aconteciam muitos sinais através dos apóstolos. Era uma igreja altruísta, tinha tudo em comum, repartiam, não havia necessitados. Alguém precisou de alguma coisa, alguém chegava. Perseveravam unanimemente no templo e realizavam a ceia do Senhor juntos. Era uma igreja que louvava a Deus. Era uma igreja onde havia salvação. Pessoas eram salvas através da igreja. Era uma igreja que caiu na graça do povo e talvez esse tenha sido um problema grave. O que faltou àquela igreja? Vamos ler agora Lucas 24, 44 a 49. E aí talvez a gente perceba o que aconteceu com aquela igreja onde ela tropeçou. Lucas 24, 44 a 49. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, em todas as etnias, começando por Jerusalém. Começa aí alguns sinais. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O tempo estava delimitado, o tempo estava marcado. Comece em Jerusalém, e vocês ficam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, que aconteceu no Pentecostes. Agora a igreja já estava revestida de poder, e por que não se move? Por que continua em Jerusalém? Encontramos o problema daquela igreja quase perfeita, quase perfeita. A desobediência era o problema. E a questão de cair na graça do povo, tudo ia tão bem, por que sair daqui se tudo está tão bem? Meu trabalho está aqui, minha família está aqui, meus amigos estão aqui. Por que eu vou sair daqui? Mas a ordem era sair dali. Tinham que sair dali. A igreja foi abençoada em Jerusalém com muitas pessoas. De uma vez, 3.000 pessoas quase. De outro momento, em outra pregação de Pedro, a igreja chega a quase 5.000 homens. Por que a igreja ainda permanecia em Jerusalém? Como lemos em Atos 2, a igreja vivia um ambiente perfeito aos olhos humanos. Tudo ia muito bem, internamente e externamente, até caiu na graça do povo. Isto é, na simpatia do povo da cidade. Veio então, sobre aquela igreja quase perfeita, uma perseguição avassaladora. Estevão morre
assassinado, apedrejado, e a igreja tem agora o seu primeiro mártir. Dois irmãos, o Ananias e a dona Safira, inventam história para aparecer bonito na fita, mentem dentro da igreja, tentam enganar o Senhor e caem no meio da igreja mortos, servindo de lição para os outros que com Deus da igreja, não se brinca. O pecado chega à igreja. Com a morte de Estevão, então, começa uma perseguição que faz com que a igreja se disperse, ficando em Jerusalém apenas os apóstolos. O restante sumiu no mundo com medo da perseguição. Interessante é que nessa perseguição a igreja vai cumprir metade da missão. Ela agora chega à Judéia e Samaria. Lembra de Atos 1:8? Não, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria. Não podia ter chegado lá sem isso, sem medo, sem fugir, sem deixar tudo para trás. Então a igreja cumpre metade da missão, chega à Judéia e a Samaria. E quando nós lemos, chegamos em Atos 11 e vemos que ainda havia alguma coisa que não estava a bater bem a história. Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, mas não anunciando a ninguém mais, a não ser aos judeus, só os de casa. Não vou falar com esses cães, desses gentios, não. Então, a partir desse povo, da Fenícia, de Chipre, de Antioquia, principalmente, a igreja começa a cumprir a última parte da missão, que é chegar aos confins da terra. A igreja de Antioquia cumpre finalmente Atos 1:8, chegando às bordas do Império Romano e além. Finalmente, a igreja chega até as fronteiras judaicas e daí por diante alcança os sítios mais longínquos do Império Romano. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, escrevendo aos romanos, que por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, olha no mapa onde era o Ilírico e olha o tamanho do percurso que esse homem fez. Trazendo para o mapa de hoje, a gente vai achar o Ilírico do norte da Albânia, se estendendo para a Itália, Croácia, Eslovênia e a oeste até a Bósnia-Herzegovina. Olha a distância que esse homem percorre levando a palavra de Deus. E ele ainda diz mais: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado. Lembra da frase do Faulkner, do missionário aos muçulmanos? Ser luz aonde não havia luz. E o apóstolo Paulo vai dizer: não aonde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. É aí que nós precisamos chegar. É aí que nós precisamos ir. Às vezes eu vejo irmãos, principalmente no Brasil, com a vontade maluca de chegar, de ir a Jerusalém, de ir a Israel, para olhar o lugar onde Jesus pisou, quando nós deveríamos estar mais preocupados em ir aos lugares onde Jesus ainda não pisou. É lá que precisa. É lá que precisa ir. É isso que nós precisamos ter em mente. Precisamos chegar em lugares aonde o Senhor ainda não chegou. E nós, a igreja do nosso tempo, aonde temos chegado? A missão ainda não está cumprida, ainda há muitos outros lugares a alcançar. Uma igreja missionária é uma igreja
que proclama a autoridade de Jesus ao mundo, é uma igreja que reconhece e cumpre a sua missão no mundo, mas é uma igreja que também não está sozinha. Não é uma igreja que anda só no mundo. Mateus 28, 20b diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor estará com a sua igreja até o final dos tempos, quer ela seja perseguida ou não, quer ela seja rejeitada ou não. O Senhor está conosco e esta é a sua promessa. Ele vai dizer em João 14, 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E nós, ao irmos ao mundo como embaixadores de Cristo, como representantes do reino eterno, levamos a palavra da reconciliação e anunciamos a paz de Deus aos homens. Buscamos restaurar a paz entre o homem pecador e o Deus Santo. Nesta manhã, você está sendo desafiado ainda mais a viver missões na prática. Transformar a sua vida numa vida que realmente valha a pena ser vivida. Quer no evangelismo, quer respondendo a um chamado de Deus para o campo missionário. Mas a nossa vida só faz sentido quando nós vivemos para Ele, para que o Evangelho chegue mais longe, para que as pessoas entendam que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Precisamos sair do eu sei. Eu sei que tem que fazer, eu sei que é assim. Para o eu posso e eu faço. Não por nossas próprias forças, mas pela autoridade que nos foi dada pelo Senhor Jesus, Senhor da igreja. Nesta manhã, você está a ser desafiado ainda mais a quebrar o conforto e sacrificar-se para que o Evangelho chegue aonde Jesus ainda não é conhecido. A obedecer o ide e pregai, o ide e fazei discípulos. A dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, ele nos exorta a apresentarmos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Missões exigem sacrifícios, tanto dos que vão quanto dos que ficam. Ninguém disse que não haveria sacrifício. Em uma igreja, certa vez um irmão disse que o que eu estava a fazer com as minhas filhas indo para a África, trabalhar em meio a muçulmanos, era um assassinato. Eu estava cometendo um assassinato. Não entendeu nada do que é a obra missionária. Estava na igreja, estava no Evangelho, como ainda está, espero. Mas não entendeu o Evangelho. Assassinato é não obedecer e não ensinar seus filhos a obedecerem o Evangelho. Você está matando seus filhos. Precisamos ter um foco missionário em nossas vidas. Ouvir sobre missões, emocionar-se com as missões, mas não fazer a obra missionária, não evangelizando, não enviando, não sustentando missionários, não é ser uma igreja missionária. A igreja que não cumpre Atos 1:8 não pode ser ainda chamada de uma igreja missionária. Para concluir, irmãos, só relembrando, uma igreja missionária é uma igreja que proclama a autoridade de Jesus ao mundo. Uma igreja missionária é uma igreja que reconhece e cumpre sua missão no mundo. Uma igreja missionária é uma igreja que não está só no mundo. O Senhor da igreja está com ela. A igreja de Miratejo precisa e pretende ser uma igreja multiplicadora. Vimos isso a semana passada. Precisamos plantar igrejas. Já estamos há um longo tempo, décadas, como o pastor falou aqui. Já passou do tempo, agora precisamos plantar igrejas. A pergunta, e a última pergunta que eu deixo para os irmãos, para colocar mais um pesozinho na consciência.
com quem o Senhor Jesus poderá contar para plantar igrejas em outros concelhos, em outros distritos, ou quem sabe até fora de Portugal. Pense nisso. Pense nisso. Não faça feito eu, que fui pego de surpresa. Estou lá empurrando os outros para missões, de repente vem uma vontade de ir também. E aí lá vamos nós. Começar a caminhada. Não é teletransporte, como eu disse. Não é essa caminhada. Então não seja pego de surpresa. Você se mudaria para outro concelho, para começarmos um trabalho lá? Pensando nisso. Quem sabe um dia o pastor chegar aqui e joga esse desafio em cima de vocês e vocês já têm que ter uma resposta. Pensem nisso. Não estamos nem falando em outros países. Aí já é outra história mais pesada. Mas pensem nisso. E diante de tudo que nós ouvimos, se sabemos o que temos de fazer e não fazemos, pecamos. Não é isso que Tiago diz? 4:17? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Lucas 12:41-48. É outro TPC. Descreve a explicação de Jesus sobre uma parábola que ele havia acabado de ensinar sobre os servos desatentos e negligentes. Lucas 12:41-48. Leia em casa. Disse um poeta no Brasil, ele escreveu uma canção que foi muito contestada porque se tornou quase um hino da resistência ao governo militar. Ele disse: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Lembre-se também de Eclesiastes 11:4. Aquele que observa o vento nunca semeará, e aquele que olha as nuvens não cegará. Isso serve para nós até na nossa própria vida. Às vezes nós ficamos olhando para o vento, para as nuvens, esperando que as coisas aconteçam e elas não vão acontecer. Espero que tenham sido desafiados, esclarecidos sobre a missão da igreja. Também espero que aqueles que nos visitam tenham ouvido mais sobre a igreja, conhecido o trabalho da igreja, conhecido mais sobre Jesus Cristo, para que possa, a partir daí, pensar na sua própria vida. Se a sua vida não tem explicação como a minha uma vez não teve, eu não consegui entender as coisas da minha vida, apesar de ter andado por religiões de todo tipo, mas as coisas não faziam sentido, eu não conseguia encaixar na minha vida aquilo que eu vivia. Jesus Cristo é o sentido da sua vida. Disse alguém que o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. Nada preenche esse vazio a não ser o próprio Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças, louvamos o teu nome, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido para a tua glória. Agradecemos porque o Senhor tem nos permitido ser teus servos. Temos o privilégio de te servir, ó Deus. Sabemos de onde fomos resgatados e sabemos para onde vamos. Te pedimos, ó Deus, por cada irmão e irmã dessa igreja, por cada criança, adolescente dessa igreja, que o Senhor esteja a conduzi-los, ó Deus, cada vez mais no conhecimento da tua palavra, que cada coração haja, ó Deus, disposição para fazer a tua vontade, para entender a tua vontade para a vida deles, e que eles possam, Senhor, dizer-te, eis-me aqui, envia-me a mim. E esperar que o Senhor faça a sua vontade na vida deles. O que o Senhor espera de nós é um coração aberto para fazer a vontade de Deus. Nos ajuda, Senhor, ainda nesse mês que temos mais mensagens sobre missões, que seja, Senhor, cada vez mais desafiante
na nossa vida e que nós possamos nos entregar a Ti e para a Tua obra. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pastor Jairo. Então estamos despedidos. Vão na paz do Senhor. Tenham uma boa semana. E que o Senhor, através do Espírito Santo, vos incomode a respeito da obra missionária. Deus abençoe.